O governo de Minas Gerais antecipou o calendário de vacinação e pretende aplicar a primeira dose em todos os adultos até setembro. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o governador do estado, Romeu Zema. Governador, seja muito bem-vindo aqui à CNN. Já começo lhe perguntando o que vai ser necessário para que essa meta seja cumprida dentro desse prazo já anunciado. Bom dia, Luciana. Bom dia para quem está nos acompanhando. Luciana, desde que o Ministério da Saúde cumpra, e ele tem até cumprido, e em algumas situações até superado o planejamento, a programação, nós iremos sim termos condições de cumprirmos esse novo calendário. Governador, bom dia. Queria saber do senhor qual é a situação da pandemia hoje no estado de Minas Gerais. Nós temos noticiado, agora há pouquinho, inclusive, estava falando disso, numa matéria no site da CNN Brasil, que nós atingimos uma média móvel que ainda é muito alta, né? É inaceitável, mais de 1.400 brasileiros mortos por dia, mas há uma tendência de queda na média diária de mortos vítimas da doença. Especialistas atribuem isso ao avanço da vacinação. O senhor já consegue perceber isso na lotação dos hospitais aí em Minas Gerais? Qual é o patamar da pandemia hoje em Minas? Primeiro, bom dia, Rafael. Bom dia. Exatamente, Rafael. Nós estamos com queda no número de casos, com queda nas internações e também com queda nos óbitos. E mesmo os óbitos que tiveram queda, tiveram uma mudança de perfil. Há meses atrás, a maioria dos óbitos eram de pessoas mais idosas e hoje concentra-se em pessoas mais novas, o que demonstra claramente o que é um efeito da vacinação. E eu queria ainda frisar que Minas Gerais é o estado com a menor taxa de óbito dos estados do Sudeste e Sul do Brasil. Se o Brasil tivesse uma taxa de óbitos equivalente à de Minas Gerais, 55 mil vidas teriam sido poupadas, o que demonstra que o trabalho feito aqui é um trabalho superior à média nacional. Governador, a despeito desses números de queda de internações que a gente tem acompanhado em várias partes do Brasil nesse momento, agora nesse ciclo da pandemia, muitos estados estão já pensando em adiantar a segunda dose de quem tomou a primeira dose. É o caso aqui de São Paulo que está nessa discussão, Rio de Janeiro também. Eu lhe pergunto, o senhor também está preocupado com isso em relação à variante Delta, que já chegou ao Brasil e que já tem transmissão comunitária em alguns lugares? O senhor também tem essa preocupação de antecipação da imunização completa da população de Minas Gerais? Luciana, nós temos feito tudo o que é possível para agilizarmos o processo de vacinação. Caso a nossa Secretaria de Saúde, que tem trabalhado sempre baseada em dados científicos, chegar à conclusão que é conveniente seguir esse tipo de procedimento, que ele vai reduzir o número de casos, de óbitos, nós vamos adotá-lo sim. Por hora, está em análise essa questão, não temos nada definido. Governador, aulas presenciais no segundo semestre, de que forma a rede estadual de Minas Gerais está se preparando para agosto? A intenção é colocar a criançada, os jovens todos de volta à sala de aula? Vai ser necessário ainda manter ensino à distância em algumas localidades? Rafael, o ensino à distância que foi utilizado nesse período vai continuar. A volta às aulas vai acontecer aqui em Minas e ela será opcional. Aquelas famílias que decidirem que não querem enviar o filho para a escola, pode mantê-lo em casa sem nenhum problema, porque é uma opinião ainda que gera muita polêmica, nós não queremos forçar ninguém. E o sistema à distância permanece tanto pela internet, quanto pela TV, quanto a entrega do material didático. Então, é algo opcional, mas todos os protocolos de segurança estão sendo adotados nas escolas
para que as crianças tenham uma situação segura. E já está cientificamente comprovado que as crianças correm mais risco estando com adultos do que brincando entre elas. Governador, para aumentar a vacinação nos estados, o senhor já fez aqui um elogio ao Ministério da Saúde em relação à entrega das doses, mas muitos estados estão tentando negociar direto com laboratórios ou produtores de vacina. É o caso da Sputnik V, por exemplo, que acontece em muitos estados no Brasil. Minas Gerais também tem essa negociação direta, sem intermediação do Ministério da Saúde, para a obtenção de mais doses de vacinas? Temos sim. Na última semana, a Anvisa aprovou a importação de 428 mil doses da Sputnik. E nós estamos, nesse momento, negociando com o Fundo Soberano Russo a data da entrega. E esperamos que essa entrega seja feita o quanto antes para nós agilizarmos mais ainda esse processo de imunização no estado. E quem sabe até adquirirmos mais doses caso eles tenham disponibilidade. A nossa prioridade é terminar o processo de imunização quanto antes. Hoje o grande anseio do mineiro é esse, penso que do brasileiro também. Governador, queria fazer duas perguntas rápidas, ampliando um pouco a nossa conversa aqui para o país todo. Queria saber do senhor qual é a avaliação que o senhor faz da CPI da pandemia até agora, se ela faz bem ou não ao país, se mudou a forma como o governo federal lida com a pandemia depois da instalação da CPI no Senado. Essa é a primeira. E a segunda, o partido do senhor, o Partido Novo, formalizou apoio ao processo de impeachment, a um possível processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. De que forma o senhor se posicionou no partido enquanto essa discussão estava sendo travada? Perfeito, Rafael. Bom, primeiro, eu sempre fui da opinião que nós já temos no Brasil órgãos bem aparelhados para fazer investigações, como a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, e que muitas vezes pautas importantes, principalmente as reformas que dependem do Legislativo Federal e também, em alguns casos, estadual, ficam paradas devido a algumas CPIs que têm muito mais, às vezes, um interesse midiático do que propriamente de solucionar. Então, eu, a princípio, sou o contrário, mas como a CPI já está instalada há algum tempo, que ela seja o mais eficiente possível e que se apure as irregularidades e também os responsáveis. Eu não acredito que o presidente possa estar envolvido, mas pode ser numa máquina do tamanho do governo federal e até mesmo aqui de Minas Gerais, irregularidades podem acontecer. Então, é um exercício muito salutar que haja conferências, que haja investigações e que as pessoas sejam responsabilizadas por aquilo que fizeram. Com relação ao pedido de impeachment, fica nessa mesma situação. Não acredito que o presidente possa ter participado diretamente de alguma questão, mas que seja apurado todas as irregularidades e que os responsáveis também respondam por elas. No caso das irregularidades do governo do estado, muito rapidamente, governador, o senhor acredita que deve ser mote também da CPI da pandemia? O que nós temos aqui em Minas foi apurado já, e para facilitar essa apuração, eu afastei todas as pessoas que poderiam estar envolvidas e demos aqui total transparência a tudo. Enviamos todos os dados. Eu falo que gestão boa é gestão que não tem o que esconder. E se alguém fez algo errado, que responda por eles. Na minha vida profissional no setor privado, eu mesmo me encarregava de fazer isso. Eu nunca trabalhei com pessoas desonestas. E aqui no governo ainda tenho essa ajuda dessas investigações. E quero lembrar aqui que Minas Gerais
é o primeiro estado no ranking do Tribunal de Contas da União no quesito transparência. Nós éramos o 20º, o que demonstra que o meu governo preza muito mais transparência do que qualquer outro que já esteve aqui. Aliás, governador, só para encerrar mesmo agora de verdade, Minas Gerais é um estado que enfrenta dificuldades econômicas muito sérias, né? E a pandemia, é claro, afetou de maneira dramática o mundo todo, e quem já não tinha lá a melhor das condições acabou vendo a situação se degradar muito rapidamente. Qual é o estágio da economia mineira hoje? O senhor já consegue perceber pelos indicadores mineiros uma melhoria da nossa atividade econômica? Há estimativas de crescimento de mais de 5% do PIB nesse ano aqui. A mineração é muito importante para Minas Gerais, havia sofrido um baque com o que aconteceu em Brumadinho, né? Como é que são os indicadores agora? O que é que o senhor está prevendo para esse ano aqui para Minas Gerais e, consequentemente, para o Brasil como um todo, governador? Sim, desde o início do meu governo, nós estamos aqui arrumando a casa e equilibrando as contas. Eram 21 secretarias, hoje são 12. E eu mesmo, Rafael, faço questão de dar o exemplo. Eu sou o primeiro governador que não mora no palácio. Havia 32 empregadas. Hoje eu moro na minha casa e tem 0 empregadas por conta do governo. Antes haviam 7 aeronaves à disposição do governador. Hoje são 0. E por isso tudo melhorou no estado. Essas aeronaves ficam à disposição das forças de segurança, da Secretaria de Saúde. A criminalidade caiu, o número de transplantes mais do que dobrou. Então nós somos aqui uma gestão que tem consciência de que o estado precisa devolver para o pagador de impostos aquilo que muitas vezes ele tira do prato de comida. Esse é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. O Estado olha muito mais para dentro de si do que para o pagador de impostos. E nós temos aqui colocado o trem em cima dos trilhos novamente. O que aconteceu em Minas Gerais no passado foi criminoso. Os prefeitos foram saqueados. Os 853 municípios do estado não recebiam aquilo que era de direito dos mesmos. Eu não só estou pagando corretamente, como também estou pagando o passado, 7 bilhões e 200. O mesmo foi feito com o funcionalismo público do estado, que teve o valor do empréstimo consignado descontado no salário e não repassado aos bancos. Resultado, 280 mil nomes inscritos no SPC e Serasa. Isso foi cometido aqui em Minas. Na minha opinião, isso é crime. E nós temos solucionado tudo. Cada uma dessas rúbricas, como essa do consignado, custou para nós 500 milhões para regularizarmos. Eu sou aqui um governo pagador de dívidas. Nós estamos equilibrando as contas e daqui por diante nós vamos acelerar a velocidade desse trem que nós estamos colocando em cima dos trilhos. Estamos vivendo um boom das commodities agora, como você mencionou. O preço do minério de ferro, de muitas commodities agrícolas que são produzidas aqui no estado, tiveram uma melhoria e a atividade econômica tem respondido muito bem, mas me preocupa muito que o emprego tem respondido bem, mas precisava ser mais. Mas com o acordo da Vale, que a Assembleia estará aprovando agora, nós vamos ter a oportunidade, através das obras de infraestrutura, criarmos mais de 300 mil empregos aqui dentro de Minas. Então, teremos um cenário muito positivo para os próximos anos. Agora é de verdade, governador Romeu Zema, muito obrigada, então, por essa entrevista. A gente vai liberar o senhor para trabalhar agora. Muito obrigada, governador. Bom dia, Luciana. Bom dia, Rafael. Foi um prazer estar aí com vocês. Obrigado, governador.